Olá, boa tarde. Estamos aqui no Congresso, no 41º Congresso da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Estou aqui muito bem acompanhada pela professora Gabriela e pela doutora Andreia. Tivemos a reunião da Comissão de Trabalho de Pneumologia Oncológica, em que abordámos vários temas e vamos agora conversar essencialmente sobre um grande tema, o carcinoma de pequenas células do pulmão. Discutimos várias ideias na nossa sessão. E começo aqui por dirigir a palavra à professora Gabriela. Como é que nós estamos em Portugal atualmente relativamente ao tratamento do carcinoma de pequenas células? Tem sido um tumor que tem sofrido poucos avanços, mas neste momento estamos um bocadinho melhor do que estávamos há uns anos atrás, não? É verdade, Daniela, e começaste por definir bem o que é o cancro de pulmão de células pequenas. É um grande problema. É um grande problema porque é um tumor que caracteristicamente tem muito mau prognóstico, onde a investigação, a inovação terapêutica falhou durante anos consecutivos e só nos últimos 2 anos aproximadamente é que vimos que houve uma melhoria e um acréscimo relativamente àquilo que é o tratamento de base, que é a quimioterapia, com uma combinação de platino com etoposídeo. E são fármacos do outro século, digamos assim. O que é que nós neste momento temos em Portugal e de modo geral também no mundo como terapêutica para o carcinoma de células pequenas? Para a doença extensa, neste momento já fazemos a combinação da quimioterapia clássica com imunoterapia, embora o acréscimo em termos de sobrevivência seja modesto, mas é modesto, portanto, quando nós falamos em 3 meses, para um carcinoma de células pequenas, 3 meses é quase 1/3 da sobrevivência que se acrescenta para aquilo que é expectável, portanto, é modesto, mas é importante. E, no entanto, continuamos a verificar que a doença progride quando se para o tratamento, portanto, nós sabemos que suspendendo o tratamento, inexoravelmente o doente vai ter recidiva e recidiva muitas vezes precoce. Portanto, nós temos que arranjar maneira de colmatar este hiato e tentar estratégias que agora estão muito em voga, que são estratégias de manutenção, ou seja, somar mais qualquer coisa à imunoterapia, de modo a que a sobrevivência se prolongue no tempo. E é nesse sentido que os avanços têm ido. Também para o estádio não metastático mais localizado, se verifica que a imunoterapia também é um contributo positivo e também neste momento já é o standard of care em Portugal fazermos imunoterapia em consolidação com o tratamento convencional de quimio e radioterapia. Lá está, são modestos os avanços, mas apesar de tudo, dentro dos doentes que respondem, há doentes que respondem muito tempo e pela primeira vez com esta estratégia, nomeadamente utilizando uma combinação de imunoterapia, atezolizumab ou durvalumab com tarlatamab, que é um inibidor biespecífico de uma proteína de superfície das células tumorais, verificamos que os doentes com doença extensa podem sobreviver mais de 2 anos. Portanto, é um passo gigante para um tumor que tem um prognóstico tão mau. Realmente é verdade. Os nossos doentes com carcinoma de pequenas células têm aqui uma esperança, não é? E em termos de futuro, o que é que se avizinha, doutora Andreia? O que é que temos? O que é que está agora em termos de novos resultados e o que é que podemos acrescentar aqui? Bom, como estava a referir a professora Gabriela, efetivamente neste momento a molécula que está a ser mais investigada, que é um anticorpo específico, é o tarlatamab. Neste momento temos ensaios em segunda linha ou mais, com resultados muito positivos e com aumento da sobrevivência dos doentes nesse setting. E também já temos estudos então na fase de manutenção, já com resultados também positivos e com aumento da sobrevivência dos doentes. E temos agora ensaios clínicos abertos em que passaram este bispecífico ainda mais cedo, ou seja, logo na indução, quimioterapia com imunoterapia e tarlatamab, para então percebermos se com esta adição ainda conseguimos aumentar mais a sobrevivência dos nossos doentes. Em paralelo, estão a haver investigação com outros tipos de fármacos, por exemplo, os anticorpos conjugados com o fármaco, que foi o meu tema principal aqui no Congresso, que são é um tratamento que está a evoluir neste setting, porque
tem como objetivo tentarmos introduzir um citotóxico dentro da célula tumoral, uma vez que estes tumores são tão quimiosensíveis. Os estudos que ainda temos são em fases muito precoces, portanto em fase 1 e em fase 2, com poucos doentes, com resultados que parecem promissores. No entanto, precisamos de estudos de fase 3, primeiro para perceber realmente se estes fármacos são seguros, portanto nos doentes, e se estas vantagens que parece haver nos estudos de fase 1 e de fase 2 se replicam nos estudos de fase 3. Depois temos também os anticorpos triespecíficos, que são um bocadinho mais, digamos que, complexos que os bispecíficos. Temos as CAR-T-cells, temos também os inibidores das ciclinas A e B, mas tudo em fases ainda, algumas delas até pré-clínicas, portanto, ainda muito fases precoces. Mas avista-se finalmente aqui uma luz ao fundo do túnel nestes doentes e aumentos de sobrevivência. Só para percebermos aqui com o tarlatamab, quando nós colocamos em manutenção, já conseguimos sobrevivências superiores a 2 anos, que nunca conseguíamos nos nossos doentes. Portanto, penso que é muito positivo mesmo e estamos muito expectáveis com os próximos resultados. É verdade, estamos mesmo muito expectáveis. No entanto, com estas novas terapêuticas, há sempre um problema que nós temos de tentar discutir em relação aos efeitos secundários, às toxicidades. É algo que nos preocupa, não é? Nos novos fármacos, nos ADCs, por exemplo. Como é que nós vamos fazer para lidar com estas novas toxicidades na prática clínica? Estamos preparados para isso? Temos de nos atualizar cada vez mais, criar equipas multidisciplinares até para orientar estas toxicidades? O que é que acham? Sem dúvida, isto são classes de fármacos muito desafiantes. E inicialmente até se pensou que o facto de se usar pequenas doses, serem doses ínfimas, porque são libertadas dentro da célula, até poderiam minimizar os efeitos adversos, mas na realidade isso não acontece, tem efeitos adversos muito específicos e depois a Andreia vai complementar com a opinião dela, mas do ponto de vista de logística trazem desafios, nomeadamente, por exemplo, este novo fármaco tarlatamab, tem associado reações de infusão que não são graves, mas são muito frequentes e que obrigam a intervenção terapêutica imediata para exatamente que elas não progridam para complicações graves. E inicialmente até eram fármacos administrados a nível hospitalar, com vigilância a nível... Sou eu? Vamos repor isto no sítio. Deixa-me pôr aqui no colo, senão... E recursos. Sim. Pode. Sim, são fármacos que nos vão trazer desafios novos. Atualmente nós já estamos a aprender algo, porque, nomeadamente com os ADCs, já temos alguma experiência de outro tipo histológico, mas depois certamente a Andreia falará um bocadinho mais sobre isso. Mas eu posso dizer que em termos de logística de tratamento, sem dúvida, requer mais recursos e uma adaptação da nossa forma de trabalhar. Isto porque, nomeadamente este novo fármaco, tarlatamab, tem reações infusionais muito frequentes e que precisam de intervenções específicas. Inicialmente até receávamos pela sua gravidade, mas na verdade elas são frequentes, mas na maioria não são graves. Mas é preciso serem detectadas e haver um plano de intervenção bem definido. E é um tratamento que, inclusivamente, é iniciado em regime hospitalar, com uma vigilância apertada, mas também ao longo do tempo e com a experiência, eu particularmente não tenho, mas com a experiência dos centros com mais volume de doentes e que participaram também nos ensaios, se verifica que é possível fazer este tipo de fármacos a nível domiciliário, desde que haja uma equipa de proximidade que esteja informada e preparada para manusear as toxicidades que possam surgir. Portanto, por um lado, neste momento nós temos esta sobrecarga e este escalar de cuidados para a administração destes fármacos, mas num futuro, muito provavelmente, vão ser fármacos que nós vamos aprender a manusear, como aprendemos a manusear a imunoterapia, os TKIs quando apareceram, que no início são sempre desafiantes, mas depois vamos nos ajustando. E a própria quimioterapia. Sim, em relação aos ADCs, portanto, realmente, de uma forma geral, os ADCs têm alguma toxicidade hematológica, isso é
é já uma toxicidade que nós estamos habituados mais ou menos a gerir, mas depois cada ADC tem as suas próprias toxicidades, portanto nós temos que fazer o nosso trabalho de casa, temos que conhecer os ADCs que vamos fazer, temos que estar preparados para os efeitos secundários e existe um efeito secundário que nos preocupa particularmente nos ADCs, que são os pneumonites. Pronto, os nossos doentes com cancro do pulmão já têm uma doença de base grave e se acrescentarmos uma doença inflamatória, então ainda pior ficam os nossos doentes e a qualidade de vida e além do mais que podem eventualmente até levar à morte estas complicações. E por isso, principalmente na doença extensa, em princípio esta toxicidade pode ser facilmente gerível. Na doença limitada, com outras terapêuticas adjuvantes, como por exemplo a radioterapia, ainda não temos estudos para perceber se estes fármacos são ou não seguros por causa do risco de aumento da pneumonite neste setting. Portanto, temos que ainda aqui, mas eu penso que foi o que a professora disse, nós vamos nos preparar porque é aquilo que estamos habituados a fazer. Claro, tínhamos muito mais para conversar. Acho que temos de deixar o resto do tema para uma nova conversa. Gostei muito deste bocadinho e obrigada por ouvirem e encontramos no próximo episódio.